Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui hoje para a nossa primeira aula remota após o retorno aí das férias, começando hoje mais um bimestre. Sei que vocês estão em fase de adaptação, assim como nós professores, né? Baixando aplicativos, aprendendo a mexer no Classroom, no Team Link, como é que funciona, como é que faz. E quero dizer para vocês que calmem, tá? Acalmem-se. Estamos aqui para ajudar, estamos aqui para aprender juntos, estamos aqui para fazer desse momento o menos difícil possível, né? Estamos juntos, estamos numa mesma situação, então ninguém está contra ninguém. Estamos caminhando juntos, estamos aí lado a lado uns para ajudar os outros, certo? Então, sejam muito bem-vindos de volta, sejam muito bem-vindos à nossa matéria de hoje, a nossa disciplina aqui de hoje, segunda-feira. E quero dizer para vocês que é um prazer estar novamente aqui junto com vocês, mesmo que de forma remota, certo? Bom, nossa disciplina, né, administração mercadológica, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós estávamos vendo lá nas aulas anteriores, antes das férias, para vocês também não ficarem aí confusos e perdidos, né, no que está acontecendo, nem lembro o que a gente estava falando. Então, bem inicialmente, nós vimos os conceitos de marketing, a evolução dos conceitos, passando pelo marketing 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Vimos o que o marketing ele evoluiu, né, que ele modificou a sua forma de ser executado, de ser planejado. Nós vimos composto de marketing, nós vimos as concepções de marketing, que ele pode ser visto como troca, que são relações comerciais. Vimos que ele pode ser também considerado uma filosofia, levando em conta o envolvimento geral da empresa como marketing. Vimos que ele pode ser visto também como processo, que são as ações de marketing na prática, né? Colocando em prática aí os 4 P's, o composto de marketing. E aí, na última aula nossa, nós vimos sobre seleção de mercado e posicionamento, que nós precisamos selecionar um mercado para trabalhar, que nós precisamos estudar esse mercado, que nós precisamos nos posicionar na mente dos nossos possíveis consumidores como a marca número 1, né, como a preferida no mercado. Enfim, nós vimos várias estratégias e hoje nós vamos entrar em um conteúdo novo, que é sistema de informática de marketing. Nós vamos falar um pouquinho aí de sistemas, tá? Nada voltado para a área de sistemas em si. Nós vamos entender o relacionamento dessas duas áreas, né? O relacionamento da área de sistemas com a área de marketing. Como que ele pode ajudar, como que é utilizado isso hoje em dia. Há um tempo atrás, esses dois departamentos, essas duas áreas da empresa, que era o TI, né, a área de tecnologia de informação ou de sistemas de informação, ela era totalmente diferente e desligada da área de marketing. A área de marketing faz o que nós já vimos, né, que cuida da parte de relacionamento aí dos produtos com os clientes da melhor maneira possível, e a parte de TI, ou de sistemas da informação, é a parte que cuida da tecnologia, da informática, internet, sistemas dentro da empresa, né, e essas duas áreas, elas eram totalmente independentes e separadas, não tinham muito contato, né? Não dependiam uma das outras, uma da outra. Porém, essa situação ela mudou de um determinado tempo para cá. Por que isso mudou? Porque a necessidade das empresas de entender melhor o seu cliente, de saber o que realmente o seu cliente quer, de saber do que ele gosta, quais são as preferências dele, fez com que essas duas áreas se aproximassem e criassem uma interdependência entre elas. Ou seja, hoje elas são ligadas e elas dependem uma da outra para atingirem um resultado eficaz, né, para conseguirem melhores resultados para a empresa. Então elas acabaram se ligando aí, se interligando, e hoje elas são interdependentes. Nós vamos ver um pouquinho o porquê disso, né? O que uma tem a ver com a outra e como que uma ajuda a outra. Bom, em quais aspectos, né, o sistema de informática, a área de TI, de sistemas de informação, pode auxiliar a empresa, auxiliar o marketing, o departamento de marketing, a ter melhores resultados. Primeiro, elevar o nível de relacionamento da empresa
com o cliente. Pode também criar canais de comunicação entre a empresa e o cliente, automaticamente melhorando esse relacionamento entre eles. Compreender intimamente os clientes e os seus comportamentos. O que o meu cliente quer? O que ele gosta? O que ele não gosta? O que ele está desejando comprar? O que ele está procurando? Essa compreensão, a área de TI, ela auxilia muito no marketing a conseguir entender e compreender o que esse cliente quer. Melhorar a relação entre a marca e o consumidor. A partir do momento em que eu consigo entender o cliente, eu consigo oferecer para ele o que ele quer e não oferecer o que eu quero vender. Né? E nós já vimos que oferecer o que o cliente quer é muito melhor, é muito mais vantajoso, porque é mais fácil dele comprar e ele vai ficar mais satisfeito, certo? Então, a área, né, os sistemas de informática, eles podem auxiliar o departamento e a área de marketing dessa forma, trazendo esses benefícios e auxiliando o marketing no seu objetivo final, ok? E aí, nós entramos nessa parte de experiência do consumidor. Nós nunca ouvimos falar tanto em oferecer boas experiências ao consumidor como nós ouvimos hoje. Disse hoje que para alcançar a excelência, para encantar o nosso consumidor, fazer com que ele saia satisfeito, que ele volte a comprar da empresa, ele precisa passar por uma ótima experiência com a empresa. Ele precisa se sentir muito bem na experiência de compra dele, né? Em todos os sentidos, desde o início da compra até o pós ele comprar, após a venda que a empresa faz. Então, todo esse processo precisa oferecer ao consumidor uma experiência muito boa. Ele precisa se sentir muito bem, muito satisfeito ao final dessa experiência para que ele retorne e compre novamente da empresa. Né? Esse é o objetivo do marketing, fazer com que o consumidor tenha essas ótimas experiências e fidelizar esse cliente, para que ele retorne e compre sempre da empresa. E para a empresa oferecer essa experiência maravilhosa para o cliente, para o consumidor, ela precisa conhecer ele, em primeiro lugar, porque se ela não conhecer, ela pode oferecer uma experiência achando que é boa e para ele não é. Então, ela precisa conhecer. Ela precisa entender as necessidades dele, saber o que ele está precisando para oferecer essa coisa positiva para ele e analisar o comportamento desse consumidor, o comportamento desse cliente, o que ele gosta normalmente, o que ele não gosta, onde que ele vai, onde que ele não vai, o que ele compra normalmente, o que ele não compra. Eu preciso analisar esse comportamento dele para juntar todas essas informações e oferecer a experiência perfeita. Foi por um acaso que ele entrou naquela empresa e deu tudo certo, tudo do jeito que ele queria e foi perfeito, maravilhoso? Não. Isso foi resultado de um estudo, de conhecer o cliente, de entender o que ele queria e a empresa trabalhar para fornecer isso da melhor forma possível para ele, tá? E para fazer tudo isso, para conhecer, para entender a necessidade, analisar o comportamento dele, é onde as empresas utilizam os sistemas de informática. Como que a empresa vai conhecer a necessidade do consumidor? Ela vai ficar perguntando um por um. Se ela tem 100 mil clientes, uma empresa muito grande, como que ela vai ficar perguntando um por um o que ele gosta, o que ele quer, o que ele pensa em comprar, o que ele está querendo consumir? Como que ela vai saber? Como que ela vai fazer isso? É onde entram os sistemas de informática. Então, hoje, os sistemas de informática, eles são utilizados pelas empresas para conhecer o consumidor, para identificar qual que é a necessidade que ele tem naquele momento, para analisar onde que ele gosta de comprar, o que ele gosta, o que ele gosta de consumir e transformar todas essas informações em uma experiência maravilhosa para ele dentro da empresa, tá? Que quem faz isso é o departamento de marketing. Ou seja, oferecer essa experiência muito boa para o consumidor, quem vai fazer é o departamento de marketing, mas ela precisa do auxílio dos sistemas de informática para conseguir esses dados, essas informações e transformar eles em uma experiência positiva, certo? Então essas duas áreas elas estão em conjunto por conta disso, elas trabalham juntos para, de forma estratégica, conseguir um objetivo final que é trazer essa experiência positiva para o consumidor, fidelizar ele, fazer com que ele volte a comprar da empresa, certo? Então essas duas áreas elas precisam trabalhar juntas atualmente e isso é muito bom. Isso quando acontece de forma correta, de forma produtiva, a empresa tem grandes resultados. E hoje nós vamos ver dois desses sistemas
de informática que auxiliam o departamento de marketing a trazer para o consumidor essa experiência maravilhosa para ele, certo? Quais são esses dois sistemas? Vocês vão ouvir falar de diversas formas, tá? Porque são palavras em inglês e elas têm as suas variações aí de leitura. Então, no inglês aí mais tradicional, nós podemos fazer a leitura da seguinte forma: database e data mining, tá? Que são esses dois sistemas. Vocês podem ouvir database ou data mining, tá? Então, tem várias variações aí. Vamos utilizar aqui na nossa aula de hoje como database e data mining, ok? Database, a tradução literal para isso é banco de dados, tá? E data mining, mineração de dados. Então, eu coloquei aqui essas duas imagens para vocês terem uma ideia inicial do que cada uma faz. Database, ou banco de dados, é um banco com várias informações, vários dados aqui, ó, reunidos, tá? E data mining, mineração de dados, é fazer alguma coisa com essas informações, certo? Minerar essas informações. Mas nós vamos ver ao decorrer aí da aula o que cada uma delas faz, o que é, para que serve, ok? Então, nós vamos começar com database, certo? Tradução, banco de dados. Por que nós temos que estudar banco de dados na nossa aula de administração mercadológica? Que nós estamos falando de marketing. O que tem a ver banco de dados com isso? Bom, atualmente, né, no mundo aí digital, hoje em dia, todo mundo utiliza a internet, utiliza para várias coisas. Praticamente todas as informações que a gente coloca, né, lá na internet por algum motivo, elas estão salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, redes sociais. Quando você faz o seu cadastro nas redes sociais, quando você posta, quando você usa ela para alguma coisa, todas essas informações que estão lá, suas, estão salvas em um banco de dados. Ó, cada uma delas tem o seu banco de dados. Ou seja, imaginem o volume de informações que cada uma dessas redes sociais tem. Por quê? Imagina o tanto de informações que só você gera lá no Instagram. Imagina quantas milhões, bilhões de pessoas utilizam essa rede social. Imagina quantas informações, então, são salvas no banco de dados dessa rede social. Mas não existe só essa, existem inúmeras outras. E cada uma delas existem outros milhões e bilhões de usuários. E esses usuários geram milhões e bilhões de informações que estão salvas em bancos de dados. Ou seja, muitas informações. Mas é só nas redes sociais que isso acontece? Não. Por exemplo, quando você usa lá o Google, né? Ou algum outro navegador, algum outro meio de pesquisar coisas na internet. Quando você usa lá, por exemplo, o Google, as informações que você pesquisa no Google, elas são salvas em um banco de dados, tá? Poxa, mas eu abri o Google e pesquisei lá alguma coisa. Essa informação ela vai ser salva? Não é só as minhas informações, então, que são salvas? Não. Até as informações da sua pesquisa pelo Google são salvas. Ou seja, esse banco de dados guarda muitos e muitos dados, tá? Yahoo, Bing, entre outros. Os contatos do seu celular. Quando você salva um contato de alguém aqui no seu celular, esse contato ele está salvo aonde? Em um determinado banco de dados, tá? Ele está salvo em algum lugar. Ele não está salvo dentro do seu celular em si. Ele está salvo em um banco de dados. Quando você tira uma foto, essas fotos elas estão salvas em um banco de dados. E assim por diante, tá? Então, por isso que nós precisamos estudar banco de dados, porque todas as nossas informações, elas estão salvas em um banco de dados e nós precisamos entender um pouco sobre isso, certo? Além do que, esses dados todos vão auxiliar o departamento de marketing da nossa empresa, a área de marketing, as nossas ações que nós vamos tomar dentro da área de marketing, ok? Então, por isso que nós precisamos entender um pouquinho sobre banco de dados, ou database, ok? Bom, pense dentro de uma empresa. Se nós falamos que todas as nossas informações pessoais estão ali salvas nas redes sociais, nos nossos mecanismos de pesquisa, no nosso próprio celular, para uma
uma empresa, imagine então o quanto é importante ela ter esse banco de dados. Imagine o quanto é importante e quantas informações estão dentro do banco de dados de uma empresa, já que as nossas informações pessoais, que são mais simples, existem tantas e são salvas em tantos bancos de dados, as informações da empresa e que são úteis para ela, imaginem a grandeza, né, e a importância desse banco de dados para ela. Imagine se ela não tiver nenhum banco de dados para salvar as informações dos clientes dela, imagine o quanto de prejuízos que ela não pode ter, né? Se ela não tiver nada salvo das informações que ela precisa, nenhum dado que ela precise ela tiver salvo, ela vai ter muitos prejuízos. Então, as empresas também precisam ter o seu banco de dados, tá? E quem vai fazer isso dentro da empresa? Quem vai gerar e gerenciar esse banco de dados da empresa? Pode ser um administrador, um analista de negócio, um analista de TI, um profissional da área de marketing, um pesquisador, um engenheiro, enfim, independente de quem for fazer isso, tem várias pessoas que podem fazer isso, né? Mas é importante que ela tenha o seu banco de dados e que ela use-o de uma forma eficaz para os seus resultados, certo? E aí, se vocês perceberem, olha aqui quem que é a primeira pessoinha que aparece aqui, ó, para trabalhar com o banco de dados de uma empresa, que pode trabalhar, que pode trazer resultados para ela através do banco de dados. É o administrador, ou seja, nós. Então, se nós, administradores, podemos e devemos trabalhar com o banco de dados dentro da empresa para trazer bons resultados para ela, nós precisamos entender, saber como é que ele funciona e como que nós podemos utilizar ele para isso, ok? Então, nós vamos começar entendendo o que é um banco de dados de fato. Primeiro, um banco de dados ele não é um banco feito de dados, tá? Como esse daqui, ó. Esquece, banco de dados não é isso. Isso aqui é muito legal. Gostaria de ter um banco feito de dados, mas banco de dados não é isso. Banco de dados também não é um banco onde você deposita dados ao invés de dinheiro. Não é isso, tá? Banco de dados não é nenhuma dessas duas coisas. Então, o que é banco de dados? Banco de dados, ou database, é um repositório, ou seja, um lugar onde se guarda ou arquiva de forma sistêmica informações, ou seja, fatos relacionados a alguma coisa. Dados, eu guardo. É um lugar onde eu guardo dados, eu arquivo dados relacionados a alguma coisa. Por exemplo, o seu nome, a sua idade, a sua altura são fatos sobre você, são dados sobre você. E por que guardar informações em um banco de dados, ao invés de eu guardar, por exemplo, no arquivo? Não existe esse arquivo aqui, onde a gente coloca as pastas e guardam vários dados aqui? Guardamos documentos com dados, guardamos cadastros, fichas, tudo mais. Ou então, por que eu não posso guardar no Excel, numa planilha de Excel? Ou no Word, em textos do Word? Por que eu não posso guardar os meus dados nesses lugares convencionais? Por que eu preciso de um banco de dados? Por que eu preciso da área de TI para criar e gerenciar esse banco de dados e colocar as minhas informações lá? E colocar os fatos relacionados a alguma coisa lá? Por quê? Vocês fazem ideia? Reflitam aí. A resposta é muito simples. Quando a gente tem, como atualmente, uma quantidade gigantesca de informações, mais uma quantidade gigantesca de pessoas utilizando, precisando e gerando essas informações, se nós guardássemos esses dados, se nós utilizássemos essas formas tradicionais, convencionais aqui, nós iríamos gerar essa bagunça. Nós iríamos gerar muito papel com muitas informações. Como que eu vou procurar o que eu quero aqui? Ah, isso aqui tá bagunçado, Keila, tá de sacanagem. A minha mesa não é assim, os meus papéis não são assim. Vamos organizar então. Seria fácil eu procurar alguma informação, algum dado aqui, mesmo que está tudo organizado? Seria simples? Seria fácil encontrar o que eu preciso, encontrar o dado que eu preciso, a informação que eu preciso, dessa forma aqui? Não. Seria muito difícil, demorado e oneroso, né? Agora, vamos então colocar tudo isso dentro do computador? Vamos utilizar apenas o nosso Excel e o nosso Word aqui, os nossos mecanismos digitais,
Seria fácil? Mais fácil, com certeza, do que fisicamente. Porém, levando em conta a grande quantidade de informações e a grande quantidade de pessoas, a nossa área de trabalho seria desse jeito aqui. O nosso computador ficaria lotado. Tenho certeza que vocês conhecem alguém que tenha o computador desse jeito aqui, ó, lotado de coisas e que nem sabe para que serve cada uma delas e onde que procura e é uma bagunça. Pois é, imagine, se uma pessoa consegue fazer isso só com as informações que ela precisa, imagine uma empresa, que as quantidades de informações são muito maiores, que a quantidade de pessoas utilizando e gerando e precisando dessas informações são muito maiores. Imagine como seria, não é mesmo? Seria uma bagunça. Então, é para isso que o banco de dados, ele existe. A proposta dele é resolver esse problema de gerenciamento das informações. Eu estou resolvendo o que eu vou fazer com isso e o que eu vou fazer com isso para transformar essas informações de uma maneira organizada e trazer bons resultados através delas. Não adianta eu ter um monte de informações aqui dentro do meu computador, um monte de informações aqui, né, nas minhas caixas de arquivo, nos meus relatórios, nos meus papéis, se eu não puder usar elas de uma maneira positiva para a empresa, tá? Se eu não puder utilizar elas para gerar resultados eficazes para a empresa. Então, o banco de dados, ele é esse lugar, esse repositório de informações, de dados relacionados a alguma coisa, porém de uma forma eficaz, organizada e que consegue ajudar a empresa, ok? Então, em alguns pontos que o banco de dados pode auxiliar a empresa. Na padronização de acesso. O que significa padronização de acesso? Significa que todos os arquivos, né, de dados dentro de um banco de dados, ele é de um único formato. Então, não existe vários formatos como Word, Excel, JPG, PowerPoint, não existe esse monte de formato. É todo um formato só, independente do tipo que for esse dado, essa informação. Ele é gerado em um formato só. Então, existe um padrão, tá? Ou seja, organização. Outro ponto é a segurança do acesso. Por quê? Conforme as pessoas utilizam o banco de dados, é possível, através da tecnologia da informação, saber quem usou, que horas usou, o que ela fez com essa informação, se ela modificou, se ela salvou. Então, não existe aquela coisa de, não fui eu. Não fui eu que modifiquei tal informação, não fui eu que fiz tal coisa, não fui eu que gerei esse relatório. Não existe isso. Por quê? Através de informações da própria tecnologia da informação, né, de login, de senha, tudo mais, é possível saber exatamente quem fez o que dentro do banco de dados, tá? Então não tem como colocar a culpa no outro por algo que eu fiz ali dentro do banco de dados, ok? Integridade das informações. Integridade significa que aquela informação ela não pode ser modificada, né? Então, se eu não quero que alguma informação ali dentro do banco de dados seja modificada, eu tenho a possibilidade de fazer com que ela não seja possível ser modificada. Então, eu crio uma trava, né? E assegurando que ela vai sempre ser daquela forma, que ninguém vai modificar ela, e que ela vai ser o mais real possível, tá? Também que ninguém vai colocar uma coisa errada ali dentro, né? Se eu coloco algo errado, ela me dá um alerta, o banco de dados me dá um alerta de que aquilo está errado. Então, essa integridade, o banco de dados também é capaz de proporcionar para a empresa que estiver utilizando ele, tá? Escalabilidade, crescimento sustentável. Conforme as minhas informações vão aumentando, o meu volume de informações vão aumentando, o banco de dados ele é capaz, né, de ir crescendo junto com esse crescimento das informações também. Imagine se eu utilizo o Excel para fazer planilhas para os cadastros dos meus clientes. Conforme vai aumentando os meus clientes, chega uma hora que vai ficar inviável utilizar o Excel. Eu não vou conseguir mais criar planilhas, né? O meu computador não vai ter mais aonde colocar documentos de Excel. Então, o banco de dados ele tem essa vantagem. Ele consegue ir crescendo junto com o crescimento das informações, certo? E um crescimento sustentável que não vai te trazer prejuízo nem dificuldades, ok?
e ele facilita também o trabalho em equipe. Por quê? Quando nós trabalhamos com, por exemplo, né, o Word, Excel aí, formas individuais de guardar algum dado, as pessoas não conseguem trabalhar em equipe, né? Não conseguimos editar uma mesma planilha ao mesmo tempo, não conseguimos editar um documento do Word ao mesmo tempo. Às vezes a gente precisa utilizá-la online, né, para fazer isso, porém não é tão eficaz quanto o que o banco de dados oferece. Por quê? O banco de dados ele oferece para que eu consiga acessar uma informação ao mesmo tempo que você. Quando eu consigo modificar uma informação, acrescentar uma informação nele, ao mesmo tempo que você também está acrescentando, tá? Então, ele consegue melhorar esse trabalho em equipe, a gente consegue fazer as coisas ao mesmo tempo e é lógico, isso também faz com que nós conseguimos trabalhar de uma maneira mais rápida, né, e trazer resultados eficazes. Então, essas são algumas das vantagens, algumas das propostas que o banco de dados traz para a empresa, para que ele serve, né? O que ele pode ser utilizado, o que ele traz aí de bom, resolvendo esses problemas de gerenciamento da informação. Então, se nós formos analisar o banco de dados, né, ou o database, ele é utilizado para armazenar, né? Só que esse armazenamento, ele traz, de uma certa forma, um melhor gerenciamento, porque esse armazenamento ele traz todas essas vantagens, tá? Então eu consigo armazenar, mas não é só armazenar, eu consigo gerenciar melhor essas informações que estão armazenadas ali dentro, ok? Porém, nós não temos só o banco de dados, nós temos também o data mining, que nós vimos que é um outro sistema de informática. Significa mineração de dados. O que é esse data mining? O que é essa mineração de dados? Basicamente é um processo de busca por padrões em grande quantidade de dados. Então eu tenho um monte de dados e eu preciso encontrar nesse monte de dados padrões dentro deles, sentido. Eu preciso encontrar sentido. E aí nós podemos comparar o processo de mineração de dados, né, do data mining, com uma mineração realmente de minério, né? Vamos pegar lá o ouro, por exemplo. Quando a pessoa que está lá garimpando o ouro, ela vai lá, pega o seu objeto ali de minerar, a sua peneira, coloca aquele monte de terra com barro, com água e vai minerando aquilo, vai tirando as coisas que não servem para ela até encontrar o que é valioso, que é o ouro, né? Como nós vemos aqui no exemplo, ó. Essa pessoa que encontrou algo muito valioso minerando, ela encontrou uma pepita de ouro. Muito bem. A mineração de dados é a mesma coisa, só que nós não vamos encontrar ouro, nós vamos encontrar informações valiosas, tá? Então, dentro de um monte de informações que são geradas através lá da internet que nós vimos, né, da pesquisa, das redes sociais, todos aqueles dados lá, através daquilo, a mineração de dados ela vai peneirar, ela vai minerar e pegar dentro de tantas informações e tantos dados algo que serve para a empresa, que é valioso para a empresa, né? Então, dentro do banco de dados da empresa, o que é importante? O que é valioso? O que ela pode utilizar que vai fazer diferença para ela, né? Que é de valor. Tudo aquilo é valioso? Não. Algumas coisas ali dentro são valiosas. E a mineração de dados vai fazer isso, vai encontrar o que é valioso ali, tá? Buscando padrões, tá? Buscando padrões em grande quantidade de dados. Professora, não consegui entender. Quer dizer que eu vou pegar os dados e vou minerar eles? Quer um exemplo? Quando você recebe um e-mail lá na sua caixa de e-mail de uma coisa que você estava realmente pensando em comprar. Nossa, pensei em comprar um tênis. Isso aqui é a minha caixa de entrada, ó, do meu e-mail, tá? A Zatini, né, uma loja de roupas e sapatos, ela mandou aqui para mim, ó, Keila, não dá mais para adiar. Oi, Keila, o item que você gostou ainda está te esperando. É um tênis, que eu tava vendo. Tava realmente pensando em comprar um tênis. E aí ela me mandou esse e-mail aqui. Só que, não é só isso, eu não recebi só o e-mail do tênis. Aqui do ladinho também, ó, eu recebi aqui alguns anúncios. Tá vendo esses anúncios? Da Magazine Luiza. Não tem nada a ver com a Zatini. É outra coisa. Isso aqui é um e-mail, isso aqui é anúncio. Mas são coisas que eu estava pensando em comprar. Magazine me mandou.
um anúncio de uma mesa de vidro com cadeiras da cor que eu queria comprar, de vidro do jeito que eu queria comprar, e também anúncios dessas banquetas aqui, ó, do jeito que eu queria comprar, do modelo que eu queria comprar e das cores que eu queria comprar. Isso aqui é por acaso? O tênis, que é do jeito que eu queria comprar, eu queria um tênis rosa. E eu queria essa mesa de vidro dessa cor. Não exatamente essa, mas eu queria sim. E as banquetas eu queria desse modelo, dessas cores. Isso daqui é por acaso? De forma alguma. Isso não é por acaso. Isso é resultado do trabalho de mineração de dados, do trabalho de data mining. Por quê? Como que isso é possível? Como que isso acontece? Vocês fazem ideia? Já pararam para pensar por que vocês recebem esses e-mails? Como que esses anúncios do que vocês realmente querem chega para vocês? Isso aqui é só um exemplo. É um exemplo de um e-mail e do lado do e-mail tem um anúncio. Mas você recebe isso nas suas redes sociais, você recebe isso por SMS, você recebe isso por um monte de formas diferentes. Como? Por que isso acontece? As empresas de vendas, né? Por exemplo, aqui, ó, a Zattini e a Magazine Luiza, que foram as duas que me mandaram anúncios, e-mail, enfim. Essas empresas, elas pegam as nossas informações que estão disponíveis na internet, ou seja, aquelas informações que foram para algum banco de dados, ela pega essas informações. Quando a gente faz uma pesquisa lá no Google, quando a gente faz um cadastro em algum site, é só colocar o seu e-mail. Não, você tem que colocar seu nome, sua data de nascimento, seu telefone e está feito o cadastro. Quando a gente faz esse tipo de cadastro, quando a gente posta lá na rede social a localização que a gente tá, hoje eu fui no bar tal. Tá lá, a localização ficou salva. E essa informação foi para um banco de dados. Nas suas redes sociais, quando você posta alguma coisa que você comprou, que você foi, que você fez, todas essas informações, elas estão salvas em um banco de dados. Nós já vimos isso lá quando a gente viu o banco de dados, né? Então, todas essas informações estão salvas em algum lugar. E as empresas, elas pegam essas informações que estão disponíveis e elas traçam um perfil seu. Você pesquisou sobre isso, você fez um cadastro no site disso, você postou uma localização tal, e você postou na sua rede social tal coisa. Ela une todas essas informações e traça um perfil seu. Então, vou pegar um exemplo. Você fez uma pesquisa lá de lugares legais para ir em Fernandópolis, bares, restaurantes, enfim. Aí você se cadastrou em um site em que você conseguiria ver todos os lugares bons para ir em Fernandópolis, todos os bares, todos os restaurantes. Aí você postou algum outro dia lá a sua localização, que você estava no restaurante X. Outro dia você postou na sua rede social um produto do bar Y. Você marcou lá uma bebida, tirou uma foto do seu drink e postou. Ela junta todas essas informações e traça um perfil para você. Essa pessoa, ela gosta de entretenimento, ela gosta de sair, ela gosta de ir nos lugares, ela gosta de passear, ela gosta de interagir. Então, ela faz o quê? Através desse perfil que ela traçou o seu, ela te oferece produtos que ela acredita que você queira. Então, a empresa concorrente lá do bar que você foi, ela te manda um anúncio. Mas eu fui no outro bar, que a concorrente tem a ver? Perfil. É isso, tá? Traçando o seu perfil, ela vai te oferecer o que ela acredita que você gostaria. Mas ela não acredita do nada. Eu acho que essa pessoa gosta disso. Não, ela traçou um perfil através das suas informações que foram disponíveis, que ficaram disponíveis lá na internet, que foram guardadas em um banco de dados. Tá? E isso a gente utiliza com qualquer outro produto, com qualquer outro serviço, tá? Por exemplo, os que eu falei aqui para vocês, ó, o tênis. Esse tênis, por que ele apareceu para mim no meu e-mail? Porque eu fiz uma pesquisa de tênis para comprar. E o meu tênis não era um tênis qualquer, era um tênis rosa, tá? Que modelo? Desse modelo aqui. Marca. Coloquei várias marcas. Eles me mandaram marca Olímpico, se eu não me engano. Mas eu fiz uma pesquisa de vários, tá? Pode ser que amanhã eles me mandem um outro tênis rosa da Nike, por exemplo.
né? Eu cadastrei em site, eu já tenho cadastro na Zattini, mas eu não pesquisei pela Zattini. Porém, como eu já tenho cadastro, eles uniram essas informações, tá? Então, isso acontece com diversos outros produtos, diversos outros serviços, assim como a mesa. Eu pesquisei a mesa no Magazine Luiza e eu pesquisei as banquetas também, tá? E isso foi reunido, traçou-se um perfil, tanto que o tênis não tem nada a ver com a mesa, mas como eu fiz pesquisa dos dois, os dois estão aparecendo para mim, porque os dois estão relacionados ao meu perfil. E aí a empresa está me oferecendo porque ela acredita que eu quero comprar isso, já que eu pesquisei, já que eu busquei, certo? É isso que as empresas fazem e é para isso que as empresas utilizam a mineração de dados, tá? Ou data mining, ok? Vamos pegar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês, né? E mostrar isso aqui em imagem, para vocês conseguirem visualizar. Nós vamos ver o caso aqui do José. O José, ele postou uma foto comendo sushi, ele postou a localização que ele estava no teatro, ele postou uma foto dele, por exemplo, utilizando bicicleta, ou ele fez uma pesquisa de que ele queria comprar uma bicicleta. O perfil dele tem lá que ele tem 15 anos e que ele é estudante do primeiro ano. Esses dados, eles estão jogados, cada um em um lugar. Aqui ele postou na rede social, aqui ele pesquisou, aqui é no cadastro que ele fez, aqui é na localização. Cada um deles não tem nenhuma relação com o outro. Porém, a mineração de dados, ela vai relacionar todas essas informações e montar um perfil do José. Então, a comida favorita do José é sushi, ele tem 15 anos, ele gosta de andar de bicicleta, ele é estudante do primeiro ano, o seu lazer aqui, ó, favorito é o teatro. Ela vai juntar tudo isso e trabalhar em cima desse perfil. Então, ela vai lá oferecer sushi para ele, vai oferecer bicicleta, vai oferecer ingressos do teatro. O que o estudante de primeiro ano faz? O que ele gosta? O que ele precisa comprar? Caderno? Vamos lá oferecer um caderno para ele. Ele tem 15 anos. O que será que ele gostaria de fazer com 15 anos? Ah, eu acho que ele vai gostar de assistir tal coisa. Vou mandar um anúncio aqui do filme para ele, da Netflix. Enfim, todas essas informações que formaram o perfil do José vão servir para uma empresa oferecer algum tipo de produto que ela acredita que ele vai querer comprar porque ele tem esse perfil, ok? Basicamente, é isso que a mineração de dados faz, tá? Outro exemplo do que a mineração de dados faz é quando ela te mostra outros produtos parecidos, relacionados embaixo do que você está pesquisando em algum lugar. Lembra que apareceu a mesa aqui para mim, ó? No meu e-mail, apareceu essa. Mas, na verdade, a que eu pesquisei, que eu quero comprar, é essa daqui, tá? Essa é a mesa. Porém, apareceram outras relacionadas aqui embaixo. E foi outra que apareceu lá no meu e-mail, tá vendo? É diferente. Por que que aparecem essas outras aqui embaixo? Ó, aqui tá escrito, quem viu esse produto que eu pesquisei, viu estes também, esses outros que estão aqui embaixo. Como que a empresa sabe que quem viu esse e que pode ser útil para mim também, que estou vendo esse, ver esse ou esse ou esse? Por quê? Como que ela sabe disso? Através da mineração de dados, tá? Tudo fica guardado de alguma forma e ela vai usar isso de alguma forma. Às vezes você está lá pesquisando um tênis e aparece aqui um cinto. O tênis não tem nada a ver com o cinto, mas às vezes quem viu o tênis comprou também o cinto e ela acha que pode ser importante para você também. Ela acredita que você também gostaria de comprar o cinto, talvez para combinar com o tênis, tá? E ela acha isso do acaso? Não, ela acha isso através dessa mineração de dados que é feita pela tecnologia da informação, tá? Esse trabalhar aí com os dados, essa mineração de encontrar algo importante é para isso que serve, tá? E aí, se você nem estava pensando em comprar o cinto, mas você vê ele aqui embaixo e fala, interessante, combina, vou comprar também. É um resultado que ela teve através da mineração de dados, tá? Se a outra pessoa comprou, para você também poderia ser interessante e você comprou. Então, ela teve um resultado positivo nessa mineração de dados, ok? Isso que é o trabalho da mineração de dados. E ele não é feito por acaso, tá?
existe um trabalho aí de técnicas estatísticas. São números, são cálculos, tá? Não é feito do nada, do além. Então, as empresas, a mineração de dados, ela baseia-se nos dados históricos de todas as vendas que já foram realizadas pela empresa. Então, todo mundo que já comprou essa mesa aqui, viu essa, viu essa, viu essa, viu essa. Então, ela pega todos esses dados lá históricos de todo mundo que já comprou e aí ela determina uma regra ou determina uma probabilidade, tá? Essa pessoa, ela pode ser que ela compre também porque a outra comprou. Se todo mundo que viu essa também vai querer ver, entendeu? Ela traça regras e probabilidades. De uma pessoa, por exemplo, com a idade, né? Tem muito a ver com a idade. A pessoa de 25 anos, ela viu isso, isso e isso. Então, eu vou mostrar para todo mundo que tem 25 anos isso, isso e isso, porque deve ser interessante, tá? Ou do sexo Y. As mulheres viram essas bolsas aqui. Então, eu vou mandar isso aqui para todas as mulheres dessa idade que viu isso daqui, porque deve ser interessante, né? Um monte viu. Então, ela vê o histórico do que aconteceu e manda para os outros, porque aquilo é a probabilidade de acontecer também, tá? Então, não é do além, não é do nada. É uma probabilidade baseada no que aconteceu já, né, nos dados históricos e em estatísticas, tá? Possibilidades de acontecer, daquela pessoa comprar aquele produto, tá? E se você se encaixa no perfil ali que ela montou, naquela idade, naquele sexo, naquele gênero, naqueles dados históricos ali daquelas compras anteriores, se o seu perfil se encaixa, ela vai te oferecer o produto. Porque é uma grande possibilidade de você também comprar, já que as pessoas que são parecidas com você, em algum sentido, compraram, certo? Então, a mineração de dados, ela faz isso. Isso é interessante para a empresa? Muito, muito interessante. Por quê? Ela não vai oferecer um produto para qualquer pessoa aleatória. Ela vai oferecer um produto para uma pessoa que tem uma possibilidade muito maior de comprar, né? Uma probabilidade maior, estatisticamente falando, dela comprar do que qualquer outra pessoa aleatória, porque o perfil dela se encaixa no perfil daquele produto, tá? De outras pessoas que compraram aquele produto. Então, isso é muito interessante para a empresa, ok? Concluímos, portanto, que o banco de dados e a mineração de dados, o Database ou o Data Mining, estão interligados um com o outro. Por quê? Porque a empresa, ela, através do banco de dados, dos dados que ela tem guardado, arquivados, dessas informações, ela vai trabalhar em cima desses dados, minerando eles, né? Peneirando eles e tirando desses dados apenas os que são importantes, apenas os que são valiosos e trabalhar em cima desses dados valiosos. Encontrei dados valiosos e importantes. Agora, o que eu vou fazer? Para que eu vou usar ele, né? E aí vem a parte estratégica da empresa, o que fazer com esses dados valiosos, né? Oferecer produtos, criar perfis e oferecer produtos relacionados àquele tipo de perfil, tá? Só que eu não conseguiria traçar um perfil se eu não tivesse os dados do meu banco de dados, tá? Onde que eu ia procurar essas informações valiosas se eu não tivesse um banco de dados? Então, elas estão interligados, esses dois sistemas, né? Estão interligados e juntos eles conseguem trazer informações muito valiosas para quem? Para a área de marketing, porque a área de marketing é que vai criar as estratégias de oferecer isso para o cliente, para o consumidor, tá? Eu já sei qual que é o perfil, eu já sei qual produto aquele perfil compra. Agora, qual estratégia eu vou utilizar? Isso vai ficar com a área de marketing, tá? Então, aí está a relação entre o sistema de informática, entre banco de dados, mineração de dados, com a área de marketing. Que estratégia eu vou utilizar? Eu vou utilizar a rede social, eu vou utilizar qual tipo de mensagem, tudo que nós já vimos anteriormente que o marketing faz, ele vai agir através desse resultado aqui. Para quem ele vai mandar isso, tá? Para quais pessoas, para quais perfis, né? Foi descoberto isso na mineração de dados, ok? Então, de uma forma bem aí resumida e objetiva, né, o sistema de informática de marketing ele trabalha dessa forma. Esses dois sistemas, banco de dados e mineração de dados, trabalham auxiliando o departamento de marketing dessa forma, ok? E aí nós vamos para a nossa prática de hoje. Para vocês explicarem
como que uma empresa pode utilizar de forma estratégica, né, e eficaz para trazer bons resultados para a empresa os sistemas de marketing, databasing e data mining. Como que a empresa pode utilizar ele de forma estratégica, ou seja, como que o departamento de marketing, a área de marketing vai trabalhar em cima dos resultados desses dois sistemas, ok? E aí vocês vão poder citar exemplos dessa aplicação, que já aconteceu com vocês, como eu dei o exemplo ali, tênis, da mesa e das banquetas que eu pesquisei, ou que aconteceu com alguém, ou que você já fez na sua empresa, que você trabalha, enfim. Os exemplos ficam a critério de vocês, tá? Eu quero que vocês deem esses exemplos e expliquem como que a empresa vai utilizar isso de uma forma estratégica. Essa atividade está onde? Está lá no Classroom. Então, vocês vão entrar no Classroom, vai ter lá no mural de vocês a atividade, vocês vão responder por lá mesmo, onde tem o campo responder, tá bom? E aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, no chat, no WhatsApp também, para ir auxiliando, tirando as dúvidas tanto da aula quanto da atividade, ok? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante a nossa aula. Quero desejar para vocês uma ótima semana que está se iniciando hoje. Se cuidem. Beijos a todos!